Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Telamix. Eu sou Luiz Felício e hoje nós conversaremos a respeito de um dos meus filmes favoritos e tenho certeza que também o de muita gente que acabou de clicar exatamente nesse vídeo. Afinal de contas, falaremos a respeito de Quentin Tarantino, George Clooney e sua turma, no memorável Um Drink no Inferno. Mas antes de eu começar essa resenha, ao qual inclusive eu vou falar sobre algumas curiosidades que eu tenho certeza que muita gente não sabia até então que rolou nessa produção, eu gostaria de fazer o pedido para que você, que ainda não esteja inscrito aqui no Telamix, faça a partir de agora, pois fique sabendo que no meu conteúdo eu não falo só a respeito de resenhas, de filmes, seriados, e sim nós temos outros quadros tão interessantes quanto, como por exemplo a série Vídeo Mistério, onde eu trago casos assombrosos, relatos ufológicos do melhor estilo Arquivo X. Bem também como a gente dá uma passadinha de vez em quando nas fofocas lá dos famosos de Hollywood. Eu tenho certeza que você vai se entreter. E tudo isso de graça, meu amigo. Não custa nada. É só se inscrever aqui e começar a fazer parte a partir de agora. Isso mesmo. Bom, para a gente começar, eu tenho que dizer que parece que foi ontem, não é mesmo? Mas lá se vão 26 anos desde que Um Drink no Inferno, filme esse dirigido por Robert Rodrigues, mas idealizado e roteirizado por Quentin Tarantino, estreou nos cinemas. Eu tenho que ser bem sincero e dizer que eu não tive a felicidade de assistir lá na tela grande. Eu já assisti em VHS na época, se eu não me engano. Mas enfim, tenho certeza que de repente tem muita gente aí que está assistindo que assistiu no cinema. Então já começa a contar aí nos comentários, ok? Mas o que pouca gente sabe é que a ideia de Um Drink no Inferno acabou vindo do Tarantino, mas de uma forma um tanto diferente do que muitas pessoas imaginam. Na verdade, o que inspirou ele foi um trabalho do maquiador e técnico em efeitos especiais de cinema, Tom Savini, que é seu amigo particular. Savini, por exemplo, traz no currículo trabalhos em filmes como O Despertar dos Mortos, Cemitério Maldito, aquela primeira versão, e Creepshow. E, na verdade, ele estava fazendo bonecos para um comercial de TV que era para o Halloween americano, lá por final de 2004, começo de 2005, quando recebeu a visita do cineasta, que acabou então se inspirando naqueles bonecos de vampiros para dar um start na ideia do roteiro de Um Drink no Inferno. Além deste roteiro, muito bem escrito, por sinal, o diretor Robert Rodrigues conseguiu contratar George Clooney, que na época estava fazendo muito sucesso com a série Plantão Médico, mas na TV. E uma das razões aos quais Clooney acabou aceitando de pronto é de que ele estava louco por um papel de destaque no cinema que fizesse essa sua transição entre televisão e as telonas. Depois de ter o astro garantido, Tarantino e Rodrigues completaram o elenco de forma certeira, encaixando Danny Trejo, Harvey Keitel e Juliette Lewis, que na época era a ninfetinha do momento. E até o Tom Savini, que nós dissemos ainda há pouco, que acabou sendo meio que autor involuntário da ideia do filme. E na verdade a história mostra a fuga para o México de dois irmãos, Seth, que foi feito por George Clooney, e Richard, que foi interpretado por Quentin Tarantino, que são procurados pela polícia por exatos 16 assassinatos. Assim, a dupla acaba sequestrando um pastor e sua família,
que vivem em um trailer. E daí por diante, parece que a história começa a tomar um rumo de um road movie, misturado até certo ponto com uma trama policial. E quando esse grupo improvável segue viagem, eles acabam chegando a uma casa noturna chamada Twister, onde a enigmática Santânico Pandemial, que foi interpretado pela atriz Salma Hayek, e seus companheiros vão transformar a viagem dos bandidos e também da família Fuller em um verdadeiro inferno do melhor estilo trash, quando eles acabam descobrindo que estão em um covil de vampiros. E com certeza, meus amigos, o filme consegue mostrar a principal característica do início de carreira de Robert Rodrigues, que é exatamente de mostrar histórias violentas e, acima de tudo, absurdas, feitas com poucos recursos, mas muita criatividade. Mas quando o filme passou nos cinemas, acreditem, foi um verdadeiro fracasso nas bilheterias. Curiosamente, passando alguns anos, a produção acabou se tornando cult e começou assim a ganhar uma legião de fãs do subgênero trash e gore. Inclusive eu, e acredito que vocês que estão assistindo esse vídeo no momento. Fato esse que impulsionou a continuação no filme 2 e 3, porém sem a participação do elenco principal do primeiro filme e também sem a direção de Robert Rodrigues. Voltando então a falar de Quentin Tarantino, ele recebeu até uma indicação, só que ao Framboesa de Ouro, como pior ator coadjuvante. E O Drink no Inferno registrou o seu primeiro roteiro pago para o cinema. E é claro que eu não posso deixar de falar de um dos meus momentos favoritos no filme, quando é mostrada Salma Hayek, a Santânico Pandemial, com a música After the Dark. Mas acreditem se quiser, a atriz tinha fobia e medo de cobras. E teve que contar com a ajuda de uma terapeuta para conseguir fazer a cena em que aparece sensualizando com uma cobra de verdade, meus amigos. Salma ainda tentou argumentar com Robert Rodrigues para mudar a cena, e como resposta, ele disse até que a cantora Madonna tinha interesse em substituí-la. Se é verdade ou não, nós não sabemos. Mas isso fez a atriz recuar de imediato, e ela acabou realizando o trabalho, sendo lançada ao estrelato devido sua encantadora performance. Inclusive, a dança da personagem não tinha coreografia e foi plenamente improvisada pela atriz durante as gravações. Quem é fã de verdade de Um Drink no Inferno vai se lembrar que o filme ainda teve uma série em 2 temporadas, lançada na Netflix em 2016 e 2017, que inclusive teve alguns capítulos dirigidos pelo próprio Robert Rodrigues e outro por Fed Álvares, mas infelizmente não conseguiu captar a mesma essência lá do primeiro filme que nós estamos falando aqui nesse vídeo. E, sobretudo, meus amigos, Um Drink no Inferno, na minha opinião, entra na lista de um dos melhores filmes de vampiros de todos os tempos. Ainda que com um roteiro bem fora da caixa do melhor estilo Quentin Tarantino e suas sacadas divertidíssimas. Eu vou ficando por aqui, mas reforço aquele convite para que você não deixe esse vídeo sem se inscrever aqui no canal. Combinado então? Até a próxima!